Gabi colocou aqui. Como se usa ku arimasen? Isso que você está falando é negativa de adjetivos ou verbos. Na verdade, quando você tem como encaixar esse modo de negativa. Então, como é que a gente usa esse ku arimasen? O que acontece? Quando a gente tem alguma palavra que a gente queira colocar na negativa, tem diversas formas de você usar a negativa. Dependendo do tipo de palavra, você vai usar um tipo de negativa ou outro tipo de negativa. Essa negativa específica que a Gabi está perguntando aqui é em relação a você usar, por exemplo, adjetivos. Por exemplo, atsui. 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 Quando você fala na afirmativa atsui, quando você usa na afirmativa atsui, você fala atsui desu. Atsui desu. Atsui desu significa tá quente, tá calor, né? Aí você vai colocar na negativa. Uma das formas da negativa que você pode usar é com esse ku arimasen. Aí você vai tirar tudo que não é a raiz da palavra. Atsu é a raiz da palavra. Aí você vai tirar isso e você vai trocar por ku arimasen. Então, atsuku arimasen. Isso aqui é a raiz, né? Então, atsui desu significa tá quente, tá calor, né? Tá quente, tá calor. Atsuku arimasen significa não está quente, não está calor. Aí, como a Gabi apresentou aqui, tabetaku arimasen, por exemplo, aí você está usando num verbo, né? Nós temos o verbo tabetai. Tabetai é o verbo. Tabetai, na verdade, é o verbo tabeiro, né? Tabeiro. Tabetai, na verdade, é o verbo tabeiro nessa forma dele, que é aquela forma que a gente usa para dizer que a gente quer alguma coisa. É uma forma que absolutamente não existe no português. Não tem essa forma no português, tipo, entranhada no verbo, que nem tem no japonês. Isso não existe no português, mas no japonês tem. Então, quando você fala tabetai, você está falando quero comer. Quero comer, tabetai. Tabetai, né? Aí, no caso, a gente vai, para colocar isso na negativa, a gente vai tirar o que não é a raiz aqui do verbo, né? Na verdade, tem a regra específica que você vai tirar o i. Você vai manter aqui o tabeta e você vai somente tirar o i. Na verdade, é a mesma coisa daqui, se a gente parar para pensar. Você vai tirar o i. Aqui é a mesma coisa, você vai tirar esse i e você vai colocar ku arimasen. Tabetaku arimasen. Tabetaku arimasen. Isso aí. Tabetaku arimasen. Aí vai entrar esse aqui. Da mesma forma que entrou lá em cima, né? Tabetaku arimasen. Assim, né? E assim, qualquer que seja o adjetivo, mas tem que ser um adjetivo i, adjetivo de tipo i. Ou seja, tem que ter esse izinho aí, tem que ser do grupo do adjetivo i, né? Se for do grupo do adjetivo i, você consegue tranquilamente fazer essa transformação. Ou, por exemplo, o verbo nessa forma que a gente chama de forma tai, né? Por causa desse tai aqui no final, né? Se for um verbo da forma tai, a negativa vai ser essa. Aí eu quero acrescentar uma camada nisso. Essa forma ku arimasen é uma forma um pouco mais formal. Você pode deixar mais informal trocando o masen pelo nai. Então, eu posso mudar atsuku arimasen para
atsuku nai. Tabetaku arimasen para tabetaku nai. Tá? E isso deixa mais informal, né? Mais informal. Aí eu vou apresentar, desculpa. Aí eu vou aproveitar e eu vou fazer uma conexão com uma outra pergunta que eu vi aqui abaixo, que é o seguinte: você pode colocar desu aqui. Atsuku nai desu. Tabetaku nai desu. E isso deixa muitas pessoas confusas. Por quê? Porque as pessoas têm a impressão de que você só usa o desu quando você está falando uma coisa na afirmativa, né? Mas o desu, ele afirma a negativa também. É uma coisa meio doida, mas é por isso mesmo que eu não gosto de dizer que o desu é afirmativa. O desu, ele fecha a frase com formalidade. Ele fecha a frase com formalidade. Então, você pode dizer que o desu, ele traz formalidade para a frase. Então, quando você fala atsukunai desu, você está afirmando o fato, afirmando com formalidade, o fato de que não está quente. Atsukunai desu. Atsukunai desu. E quando você fala tabetakunai desu, tabetakunai desu, você está afirmando com formalidade que você não quer comer. Então você está afirmando uma negativa, né? Tem esse detalhe com o desu, tá?